Resolveu, então, saber quais eram essas leis e decidiu-se a cumpri-las a qualquer preço. Fez um estudo a fundo e de joelhos sobre o Espírito Santo e escreveu as notas nas margens da sua Bíblia chinesa. Quando começou a ensinar essas lições aos crentes, houve grande quebrantamento, com confissão de pecados. Foi na grande exposição idólatra de Sun Yat-sen que Deus, primeiramente, mostrou seu grande poder no ministério de Goforth. Durante o sermão, um obreiro exclamou em voz baixa: "Esse povo está tão comovido pela pregação como a multidão no dia de Pentecostes pelo sermão de Pedro." Na noite do mesmo dia, um salão alugado e que não comportava toda a grande multidão pagã que queria assistir, Goforth pregou sobre o texto: "Levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro." Quase todos mostraram-se convictos do pecado, e quando o pregador fez o apelo, levantaram-se clamando: "Queremos seguir a esse Jesus que morreu por nós." Um dos obreiros presentes assim expressou o que viu: "Irmão, aquele a quem oramos durante tanto tempo para que viesse, veio de fato esta noite." Nos dias que se seguiram, pecadores foram salvos em todos os pontos de pregação e em todos os cultos. Acerca do avivamento que nesse tempo visitou a Coreia, um dos missionários escreveu sobre o que presenciou. Os missionários eram como os demais crentes. Não havia alguém entre eles de talento extraordinário. Viviam e trabalhavam como quaisquer outros, a não ser nas orações. Nunca senti a presença divina como a senti nos seus rogos a Deus. Parecia que esses missionários nos levavam ao próprio trono no céu. Fiquei muito impressionado também ao ver como o avivamento era prático. Havia dezenas de milhares de homens e mulheres transformados completamente pelo fogo divino. Grandes templos, com assentos para 1.500 pessoas, ficavam superlotados. Era necessário realizar um culto para os homens e, em seguida, outro para as mulheres, a fim de que todos pudessem assistir. Em todos ardia o desejo de espalhar as boas novas. Crianças se aproximavam das pessoas que passavam pelas ruas, rogando-lhes que aceitassem a Cristo por seu Salvador. A pobreza do povo da Coreia era conhecida em todo o mundo. Contudo, havia tanta liberdade nas ofertas que os missionários não queriam ensinar mais sobre o dever de contribuir. Havia grande dedicação à Bíblia, quase todos levando um exemplar no bolso. E o maravilhoso espírito de oração permeava tudo. Ao voltar da Coreia, Goforth foi chamado a Manchúria. Mais tarde, ele escreveu: "Quando iniciei a longa viagem, estava convicto de que eu tinha uma mensagem de Deus para entregar àquele povo, mas não tinha ideia de como presidir a um avivamento. Sabia pronunciar um discurso e sabia levar o povo a orar, porém, nada mais sabia do que isso." Goforth teve um grande desapontamento ao chegar à Manchúria. Os crentes não oravam como lhe prometeram fazer, e a igreja estava dividida. Depois do primeiro culto, ele, sozinho no seu quarto, caiu de joelhos em desespero. E Deus respondeu à sua insistência, enviando tão grande desejo de oração às igrejas e tão profunda contrição pelo pecado, que elas não somente foram purificadas de toda classe de pecado, inclusive dos mais horrendos crimes, mas os perdidos, em grande número, vinham e eram salvos. A senha do avivamento do ano de 1859 foi: "Necessário vos é nascer de novo." E a de 1870, "Crê no Senhor Jesus." Mas a meta de Goforth era: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito." Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que o Espírito Santo operava em vários lugares na Manchúria em resposta às orações insistentes e em face de embaraços de toda sorte, vê-se claramente no que ele escreveu acerca da obra na cidade de Niucheng. Ao subir ao púlpito, ajoelhei-me um momento como de costume para orar. Quando olhei para o auditório, pareceu-me que todos os homens, mulheres e crianças na igreja estivessem com dores de julgamento. As lágrimas corriam copiosamente, e houve confissão de toda a espécie de pecado. Como se explica isso? A igreja era conhecida como igreja morta
e sem mais esperança. Contudo, antes de anunciar sequer uma palavra, sem mesmo cantar um hino ou orar, começou essa obra maravilhosa. Não há outra explicação. Foi o Espírito de Deus que operou em resposta às orações das igrejas de Mukden, Liaoyang e de outros lugares na Manchúria, as quais haviam experimentado a mesma qualidade de avivamento e foram induzidas a interceder por sua pobre e necessitada igreja irmã. Jonatas Goforth, quando foi à Manchúria, era quase desconhecido fora do pequeno círculo da sua denominação. Depois de algumas semanas, quando voltou, os olhos dos crentes de todo o mundo estavam fitos nele. Contudo, permaneceu o mesmo humilde servo de Deus, reconhecendo que a obra não era dele, mas do Espírito de Deus. Shanxi é conhecida como a província dos mártires. Certo chinês, douto, contou a Goforth como presenciara nessa província, durante a insurreição dos Boxers, em 1900, de uma só vez a morte de 59 missionários. Todos eles encararam o carrasco com a maior calma. Uma mocinha de cabelos louros perguntou ao governador: "Por que devemos morrer? Os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas para servir ao seu povo? Muitos doentes sem esperança não foram curados? Diversos cegos não receberam a vista? É por causa do bem que fizemos que devemos morrer?" O governador baixou a cabeça e não respondeu. Mas um soldado pegou a mocinha pelos cabelos e, com um só golpe, decepou-lhe a cabeça. Um após outro foram mortos. Todos morreram com um sorriso de paz. Esse mesmo chinês contou como viu, entre eles, uma senhora falando alegremente ao filhinho. Com um só golpe, ela foi prostrada, mas a criança continuou a segurar-lhe a mão. Logo a seguir, outro golpe, e um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. Foi a essa mesma província dos mártires que Deus enviou seus servos, os Goforth, 8 anos depois, e onde Jonatas presenciou o seguinte. Em Xuanxian, não muito depois de começar a falar, vi muitos dos ouvintes baixarem a cabeça, convictos, enquanto as lágrimas corriam-lhes pelas faces. Depois do discurso, todos os que experimentaram orar estavam quebrantados. O avivamento, que começou assim, continuou durante 4 dias. Houve confissão de toda a qualidade de pecados. O delegado regional se admirou grandemente ao ouvir confissões de homicídios, de roubos e de crimes de toda a sorte. Confissões que só conseguiria arrancar deles, açoitando-os até quase os deixar mortos. Às vezes, depois de um culto de 3 horas ou mais, o povo voltava à casa para continuar a orar. Mesmo em horas tardias da noite, havia pequenos grupos reunidos em vários lugares para orar até quase clarear o dia. No colégio de moças em Shuvu, na mesma província dos mártires, as alunas insistiram para que lhes concedessem tempo para jejuar e orar. No dia seguinte, quando se reuniram de manhã para a oração, o Espírito caiu sobre elas e ficaram de joelhos até a tarde desse dia. Das centenas de exemplos evidentes da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, dentre muitos outros lugares, citaremos aqui apenas os seguintes. Shanté. Quase 700 pessoas estiveram presentes pela manhã. Havia um fervor de homens se esforçando para ir à frente, de modo que Goforth só conseguiu pregar à tarde. O culto era contínuo, prolongava-se o dia inteiro, com intervalos para as refeições. Guangzhou. A igreja, com assentos para 1.400 ouvintes, não comportava as multidões. O Espírito Santo veio com poder extraordinário. Havia, às vezes, centenas de pecadores contritos chorando. 2 endemoniados foram libertos e se tornaram crentes fervorosos na obra de Deus. Em 4 anos, o número dos salvos aumentou de 2.000 para 8.000. Shuntefu. Inesperadamente, uma dúzia de homens começou a orar e a chorar, sem poder resistir ao poder do Espírito Santo. Velhos discípulos de Confúcio vinham à frente, quebrantados e humilhados, para confessar a Cristo como seu Senhor. Um total de 500 homens e mulheres foram salvos.
Foi, talvez, a maior obra do Espírito Santo que eu tenha visto. Nanquim. A assistência foi de mais de 1.500 pessoas. Centenas que também queriam entrar não puderam e voltaram a casa. O culto da manhã durou 4 horas. O resto do tempo foi dedicado à oração e confissão de pecados. A massa de pessoas que desejava chegar ao estrado para confessar seus pecados foi tão grande que se tornou necessário construir outra escada. Subi de novo ao estrado, às 3 horas da tarde, para iniciar o segundo culto. Centenas de pessoas, nesse momento, começaram a vir à frente, e por isso eu não pude pregar. Às 9 horas da noite, 6 horas depois de iniciar o culto, fui obrigado a me retirar e embarcar para Pequim, onde os crentes me esperavam para outra série de cultos. Shantung. O avivamento foi tão grande que cerca de 3.000 membros foram acrescentados à igreja em 3 anos. Acerca dos cultos entre os soldados do general Feng, a esposa de Goforth escreveu: Desde o início sentimos a presença de Deus. 2 vezes, todos os dias, Goforth tinha auditórios de cerca de 2.000 pessoas, principalmente oficiais, que se mostravam grandemente interessados. A 3 cultos, às esposas foi permitido assistirem, e Deus me deu poder para falar-lhes. Quase todas declararam-se prontas a seguir a Cristo. O general Feng, ao experimentar orar, ficou quebrantado. A seguir, outros oficiais, um após outro, começaram a clamar a Deus entre soluços e lágrimas.